Bom dia a todos. Espero que tudo esteja a correr pelo melhor, que estejam capazes de enfrentar mais um dia de exigência, um dia de isolamento, um dia de teletrabalho, de alguma solidão também. E voltando à nossa conversa sobre ansiedade, e quando eu falava de que existem, digamos, dois tipos de ansiedade, uma ansiedade mais generalizada, uma ansiedade que se adapta e que nos adapta à vivência do dia a dia, e uma outra ansiedade, uma ansiedade mais generalizada, mais doentia, se quiserem, mais patológica no sentido em que nos impede de fazer uma vida saudável, de fazer uma vida normal, que acaba por, de alguma forma, condicionar a vida das pessoas, o célebre medo de ter medo de voltar a ter uma crise de ansiedade, de voltar a ter uma situação em que se sintam mal. Eu costumava dar este exemplo, que é o de que estas pessoas que sofrem de ansiedade generalizada são como uma panela de pressão. Uma panela de pressão que está prestes a apitar, a deitar fora o vapor, a pressão. E como já permanentemente vão vivendo numa situação de grande tensão emocional, de grande pressão, quando surge um fator como o que estamos a viver agora, quando surge um momento de maior tensão, um momento de maior exigência, um momento em que temos que enfrentar uma dificuldade, é como se alguém tivesse subido a chama, tivesse aumentado o calor a que esta panela de pressão está sujeita. E de repente, a panela apita. Eu sinto palpitações, começo a sentir tonturas, a visão fica turva, sinto que vou desmaiar, o chão foge-me debaixo dos pés, o aperto no peito vai condicionar a minha capacidade de me concentrar, seja no que for, sinto-me distante dos outros, numa tentativa de conversar, de verbalizar com os outros, parece que vou ficando distante, que vou ficando isolado e que estou a morrer, que vou desmaiar, que me vai acontecer uma coisa gravíssima. E isto que eu estou a tentar relatar é o célebre ataque de pânico. O ataque de pânico não é mais do que esta explosão derivada da tensão emocional em que esta pessoa vivia. Voltaríamos àquela questão fisiológica de todos os fenómenos ligados à hiperventilação, à contração muscular, a todos aqueles aos fenómenos do pensamento catastrófico, tudo aquilo que tenho vindo a falar para explicar o que realmente se está a passar naquele momento do ataque de pânico. Mas o que todos nós sabemos é que o ataque de pânico tem uma duração limitada. Todas as pessoas que já passaram pelo ataque de pânico sabem que ele tem um pico que eu tentei relatar agora e depois vai se extinguir, como se o próprio organismo deitasse cá para fora a pressão existente e de alguma forma conseguisse o equilíbrio e conseguisse recuperar o equilíbrio. Mas porquê é que estes ataques de pânico surgem normalmente com características e com padrões que precisam ser reconhecidos? Aqui preciso-vos falar um pouco de como é que funciona o nosso cérebro novamente. O nosso cérebro não tem as histórias, aquelas histórias que nós vamos armazenando ao longo do tempo, não as tem num local próprio. Nenhum cirurgião, neurocirurgião, encontrou a peça de teatro que eu assisti ou a música que
que eu tanto gosto de recordar, ou a história, não existe nada disso. Existem células e existem neuroquímicos que permitem esta comunicação entre as células e, portanto, cada área do cérebro armazena nas suas células um determinado tipo de informação. Temos áreas para armazenar as sensações visuais, o tato, o paladar, o cheiro, o som, tudo isso em áreas separadas. No momento em que um cheiro, um som chega à nossa consciência, chega até antes de chegar à consciência ao nosso cérebro emocional, provoca uma reação. De repente eu lembro-me do café que bebia da minha avó, ou de um momento terrível que eu vivi fechado num elevador, quando entro num elevador novamente. Ou seja, o organismo registou aqueles momentos como momentos de prazer ou de perigo iminente. E esse registro está inconsciente. E, portanto, muitas pessoas vão relatar ataques de pânico associados a um único elemento. Por exemplo, um caso concreto, um sujeito que tinha ataques de pânico e que tentámos encontrar o padrão. E o padrão acabava sempre por ser a água, perto da praia, sobre uma ponte, passando junto a um rio. Portanto, a água sempre associada a este ataque de pânico que ele não sabia explicar e que não conseguia perceber qual a razão por que eles aconteciam em determinados momentos muito concretos. O que é facto é que quando investigámos essa situação, verificámos que ele, em criança, muito pequeno, tinha estado prestes a morrer afogado, que a família nunca lhe contou isso porque achou que não seria importante nem interessante para a criança, e o que acontece é que este aproximar da água estava registado no seu cérebro como uma ameaça muito perigosa. Uma outra situação de uma outra rapariga que, aqui neste caso uma rapariga, que sempre que ficava com o batimento cardíaco um pouco mais acelerado, entrava em ataque de pânico. Portanto, ela não podia fazer ginástica, ela não podia subir as escadas, ela não podia fazer nenhum tipo de exercício, porque imediatamente, assim que o coração batesse um pouco mais acelerado, ela ia imediatamente ter um ataque de pânico. Investigando a situação e porquê este padrão, pois a mãe desta criança, a mãe, os pais, eventualmente na melhor das boas intenções, para educar esta criança fechavam-na num quarto quando ela se portava mal. E numa das vezes em que ficou fechada no quarto, ela entrou em pânico. E ao entrar em pânico desmaiou e fez com que esta criança tivesse alguns dias de hospitalização derivado daquela situação. Ora, a partir desse momento, apesar disto terem-se passado 30, 40 anos e a jovem, ou a rapariga, a senhora, já não se lembrar, já não fazer a associação entre aquilo que lhe estava a acontecer hoje e o passado, o que acontecia é que sempre que o organismo se sentia exatamente na mesma situação, ele acabava por chegar ao ataque de pânico. Por isso, cá estamos novamente numa outra situação em que aquilo que está inconsciente acaba por ser muito importante para as consequências do passado. E cá temos outra situação em que a investigação, em que o trabalho terapêutico, em que a tentativa de extrair e sarar esta ferida pode diminuir os ataques de pânico. Bom dia, hoje não há dica porque o vídeo já está enorme, mas amanhã, com certeza, voltaremos às dicas. Bom dia e força!